Olá, muito bom dia para você, telespectador da nossa Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, programa dedicado a responder as suas dúvidas sobre aposentadoria, benefícios do INSS e os direitos trabalhistas, a relação do patrão, do empregado, FGTS. Mande as suas dúvidas sobre essas duas matérias aqui pra gente. Além disso, discutindo em cada semana um assunto de utilidade pública. Hoje, quem eu convidei estão comigo, em nome do CEMAP Sindicato, a diretora da entidade Mara Feltz, os rodoviários aposentados, né? A Aura está aqui com o seu presidente Sérgio Vieira e para responder, tirar as dúvidas de você, telespectador, na parte de Previdência, em nome de KS Advogados, o Dr. Tiago Kedrick. Olha, gente, falta muito pouco para o primeiro turno das eleições desse ano. E o assunto que vamos debater, discutir nessa semana, está relacionado às divergências e à tolerância em meio às discussões políticas. Não é isso mesmo, meu caro Jonathan Bittencourt? É isso mesmo, doutor Solano. Das redes sociais até as mesas de bar. De que forma as pessoas estão vendo e discutindo política no Brasil dos dias de hoje? É o que nós vamos saber daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o Boca no Trombone da manhã desse domingo, e de início já vamos responder as dúvidas que você está acompanhando aqui o programa, né? Encaminhando sobre aposentadorias e benefícios do INSS. Hoje quem está na consultoria é o Dr. Tiago Kedrick, em nome de KS Advogados. Dr. Tiago, agradecendo já a sua participação, o Gildo, ele é aqui de Porto Alegre. Diz ele: tenho 20 anos de contribuição especial e 8 anos de contribuição normal. Estou com 48 de idade. Já posso me aposentar? Um bom dia para o amigo. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Sim, ele pode se aposentar convertendo esses 20 anos de tempo especial, virariam 28, né, somando com comum, sendo que ele vai pegar a aposentadoria comum com incidência do fator previdenciário bem alto pela idade dele, 48 anos de idade. Tem que calcular bem, ver se vale a pena. É verdade. Né? A Eida Maria Egres, ela é lá de Quaraí. Um grande abraço aí, aquela região que faz limite ali com os nossos vizinhos, né, os países do Prata aí. Tenho 70 anos e 12 de contribuição, porém não continuei contribuindo pelo fato de não ter mais condições de exercer as minhas funções devido a reumatismo nas minhas articulações das mãos. O que devo fazer? Ainda posso pedir aposentadoria? É o que pergunta a dona Eida. Aí eu vejo duas possibilidades. Uma, se ela for carente, ela pode ver se tem direito ao LOAS ao idoso, que ela tem 70 anos de idade. E a segunda, ela pode tentar um auxílio-doença, comprovando que quando ela parou de contribuir, ela estava doente, então ela tinha condição de segurado quando ela parou pelo problema nas mãos, né? E lá da Zona Sul, o Sidney Ribeiro, é lá do município de Pelotas. Um abraço aí a Pelotas e a toda a região sul aí, que nos dá uma grande audiência. 48 de idade, trabalha há 30 anos como padeiro, tem insalubridade. Minha pergunta é, a cada 10 anos vale 4 para aposentadoria? Se conseguir comprovar que o tempo é especial, e isso nem sempre é muito fácil, né? Cada 10 anos vão valer mais 4. Então tem que focar em conseguir a prova da especialidade. Simplesmente por ser padeiro pela categoria não consegue mais, tem que provar. Perfeito. Obrigado, doutor Tiago. Continue mandando, gente, perguntas sobre Previdência e Direito do Trabalho. Você que tem dúvida aí na relação do patrão, do empregado, FGTS, insalubridade, mande aqui pra gente que o nosso time de consultores esclarece. Bom, contagem regressiva, como dissemos, né? Faltam 3 semanas para as eleições que neste ano estão sendo marcadas, olha, infelizmente, por episódios de violência. As expressões de ódio podem ser vistas em vários lugares, desde simples palavras ditas contra quem pensa diferente, a facadas de um candidato à presidência da República. O assunto de hoje destaca a necessidade da tolerância, o que não é tarefa fácil para ninguém. Quem vai ampliar para a gente é o nosso produtor e repórter, Jonathan Bittencourt.
Bom dia, doutor Solano. Bom dia para quem nos acompanha na manhã deste domingo. A política não faz parte apenas da construção da nossa vida em sociedade, mas é também uma pauta muito recorrente nas nossas conversas entre amigos e familiares, colegas de trabalho, nas redes sociais, até mesmo em mesas de bar. De que forma as pessoas estão lidando com um clima cada vez mais hostil entre aqueles que pensam de forma totalmente diferente? É o que nós vamos conferir a partir de agora. Um momento bem complicado do nosso país, mas eu vejo assim, a eleição vai passar e os amigos vão ficar. Então a gente pode não concordar com o amigo, mas tem que aceitar o que ele pensa, assim como ele deve aceitar o que eu penso a respeito do assunto. Já teve alguma discussão, grupo de WhatsApp da família, redes sociais, já chegou a ver algo do tipo? Já houve, mas a gente conseguiu contornar numa boa. Ficamos bem, o grupo de primos. Eu só discuto no grupo da família. Na rede social eu não curto, eu não comento, eu não me posiciono porque eu sou funcionária pública. Então eu não me posiciono. E entre a família? E acaba rolando aquela discussão? Como é que isso acaba acontecendo? Não, a gente leva tudo mais assim pro lado da brincadeira, né? Quando é alguma pessoa assim que destoa, a gente começa a brincar. Mas discussão por política na família não tem. A gente entra em discussões, mas é que agora está tão perturbado a política que a gente não tem uma resposta a fundo para discutir assim, enquanto que a gente não sabe com quem vai votar. Existem gentes mais afloradas, mais assim, irritantes. Tá? Eu tenho amigos que são dessa forma, mas eu, como eu sou muito pacífico, eu consigo contornar a situação numa boa. Tá? Tolerância é a palavra-chave. Básica. Bom, o que eu tenho visto, e principalmente nas redes sociais, é as pessoas discutindo num nível tal em que esquecem o direito do outro de opinar ou ter ideias próprias ou pensar, e isso interferindo num nível de amizade pessoal. Pois é, como está dito aí, ó. Veja, em defesa da tolerância é o que a gente se propõe a debater hoje. Mara Feltz, do CEMAP Sindicato, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Boca no Trombone na manhã desse domingo. Mara, mais do que nunca, né? A gente que sempre prega que os direitos eles devem ser preservados, né? É uma das bandeiras aqui no Boca no Trombone, e mais do que isso, a opinião, né? A gente tem aqui um espaço de opinião que muitas vezes não encontra o mesmo caminho, há uma certa colisão, mas que se consegue, de uma forma adequada, uma forma urbana, conviver bem. Eu acho que, mais do que nunca, nessa reta final aí, prestes a acontecer a votação do primeiro turno, é o que deve haver entre todos nós da sociedade, né? Mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, meus colegas de mesa, e bom dia, né, aos nossos telespectadores. E, mais uma vez, o programa acertou o seu tema, né? Tem acertado, a gente sempre elogia quando vem aqui. E nós estamos preocupados, a gente tem discutido lá no sindicato, no CEMAP, porque nós somos uma categoria bastante diversa, nós temos setor público, setor privado, e nos preocupa sim, e eu particularmente, como uma militante sindical, uma militante da luta das mulheres, eu lutei pela democracia, né? A democracia pressupõe que a maioria decide, quer dizer, se as pessoas têm opiniões, elas devem prosperar. Então, eu tenho que respeitar a opinião do outro. Sem dúvida. Eu posso e devo, enfim, pensar pela minha cabeça, eu vou divergir, mas posso tentar até te convencer, mas numa boa conversa, a gente tenta convencer. Por que a gente não pode, na política, usar como a gente costuma convencer no nosso cotidiano? Sim. Que a raça do meu cachorro é mais legal do que a tua, o que tu acha? Tentar mostrar as qualidades do... Não, agora na política tudo vira, a coisa é ódio, é um ódio que está sendo, no meu ponto de vista, né, em uma opinião pessoal, está sendo incentivado. Eu acho eu defendo que o papel de cada um e cada uma de nós é dizer, está errado isso não pode prosperar, porque seria voltar à barbárie, porque se cada um não concordar, agir com violência, nós estamos voltando à barbárie. E nós lutamos tanto
para que isso não acontecesse. Sem né? dúvida. Presidente Sérgio Vieira da Aura, os rodoviários aposentados, e o senhor também, como dirigente da federação, né? E abarca todo o estado, aí, uma larga vivência aí na área da defesa dos direitos. O senhor sente também que entre os aposentados isso tem acontecido? Ou seja, a intolerância, por vezes, ela tem tomado conta das situações? E mais, como que a gente consegue amenizar isso? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Muito obrigado, bom dia Solano, bom dia telespectadores e amigos da bancada aqui. Eu já começo dizendo que a intolerância na nossa categoria está começando pela não vontade de votar. A intolerância do eleitor idoso, daquele que tem obrigação democrática de ir lá, demonstrar a sua indignação através do voto, já começa por aí. Nós estamos numa campanha muito ferrenha de convencer o aposentado, embora acima de 70 anos não tenha o direito obrigatório. É facultativo, né? Mas que a gente está trabalhando nesse sentido. Sim. A intolerância começa por aí. E eu acredito numa grande intolerância que a sociedade de bem desse país, o cidadão de bem desse país, diante do que ele vê, do que ele assiste, antes das eleições, durante o mandato dos nossos deputados, nossos governos, quando a gente vê imensas falcatruas, quando a gente vê imensas, trazendo prejuízo enorme à sociedade, a gente começa a ficar intolerante e dizer a política não presta. A política presta, ela deve ser dirigida de forma pacífica, de forma honrada, e é isso que nós precisamos fazer. E eu acredito que a grande maioria silenciosa desse país, o cidadão de bem, aquele que paga seu imposto, aquele que está lá cumprindo seus deveres, ele será intolerante, sim, mas intolerante com o mal político. Mas uma intolerância pacífica de dirigir a urna, de fazer a sua vontade. Esta é a intolerância que nós queremos, a intolerância da paz e de tirar quem não faz aquilo que deve fazer para nós. Sem dúvida. Doutor Tiago Kidrick, o senhor que está respondendo as dúvidas dos telespectadores, mas também, infelizmente, a gente tem que citar um fato que aconteceu, que maculou muito aí o exercício da magistratura em detrimento do exercício da advocacia. Quer dizer, uma colega advogada, ela foi algemada no pleno exercício das suas funções, sem ter as garantias que a legislação oferta, né, que ter o representante da ordem junto, e isso foi feito de uma forma totalmente pessoalizada. É verdade, Solano. Olha, envergonha muito o que aconteceu a todo o Brasil, né? Tanto a OAB de vários estados, a OAB Nacional, a Associação Brasileira de Advogados, a ABA, fizeram notas repudiando, estão apurando o ocorrido. Então, mostra essa intolerância. No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, né? Uma colega advogada, né? No exercício da profissão, né? Não poderia ter sido presa sem o representante da OAB. Em uma audiência, né? Ela foi algemada e arrastada, né? Isso mostra o que o programa aqui está trazendo, essa intolerância e essa falta de respeito. A gente tem que ter tolerância e respeito com o nosso semelhante e respeito à lei, que os advogados têm a prerrogativa de poder falar livremente para poder exercer a sua profissão. Então, isso não poderia ter ocorrido e estão todos os advogados do Brasil indignados com esse tratamento. E perceba só, né, gente, como o clima está sensível, né? Porque no exercício da função, na advocacia, não tem relação nenhuma com as eleições, mas certamente isso está acabando por influenciar, né? Essas questões das eleições estão acabando por influenciar essas outras atitudes. Vou citar um exemplo que aconteceu aqui na capital, né? No último final de semana tivemos o clássico aqui, Internacional e Grêmio. Olha, os jogadores protagonizaram ali no final do jogo lamentáveis cenas que depois, durante as entrevistas na semana, isso continuou a ser feito. Intolerância. Tem que ter muito cuidado nisso, né, Mara? Porque, de certa forma, isso que está, centralizado nas eleições pode se disseminar para tudo. O problema, eu tenho uma teoria sobre isso, eu brinco, né? Porque quando tu vive num ambiente onde quem está lá em cima tem um comportamento intolerante, tem um comportamento de não se preocupar com o que fala, com o que diz, e os reflexos, isso vem em cadeia. É que nem diz para o filho, né? Se o teu comportamento enquanto pai, enquanto filho... copiado, né? Ele acaba transferindo. Isso é uma transferência natural. Então, como o ambiente em Brasília, o ambiente, não sei, está todo muito nervoso, sim, isso vai... Por que lá na minha casa, lá no meu ponto de ônibus, lá na feira, lá no bar, não vai acontecer dentro do campo de futebol? Então, por isso que eu digo, quando eu falei que é uma responsabilidade de todos, é que todos nós temos que nos preocupar com o que dizemos, com como nos manifestamos, para justamente dar uma acalmada. Nós temos que acalmar. Né? Precisa acalmar. Vamos com mais interatividade, mais dúvidas que vão chegando para a gente.
sobre Previdência. O Diego Boyle é aqui de Canoas, pertinho da capital. Sou cadeirante, uso fraldas, não tenho controle intestinal e preciso de muitas fraldas durante o dia, né? Mas o INSS quer que eu volte a trabalhar. É normal isso? Sou paraplégico, recebo auxílio doença e tenho dores crônicas. Quer dizer, ele deve ter sido pego no pente fino aqui, doutor Tiago. Olha, veja só esse caso, o INSS mandando para o trabalho uma pessoa nessas condições. Né? A gente está convivendo com mais de 80% de cassação de benefícios por incapacidade. O conselho que eu dou é que procure um advogado especializado na matéria a fim de levar à justiça esse caso absurdo aí que foi relatado. O Gilberto é lá do litoral norte de Tramandaí, 4 pontes de safena, 6 parafusos, 2 hastes na coluna, tem um dedo defeituoso e encostaram durante um ano dizendo que eu estava aposentado. Aí rebaixaram minha carteira. Depois de um mês, tive alta do INSS. O que eu faço? Meu serviço é em caminhão, veja só. E eles não querem mais me aposentar nem encostar. A dúvida é o desespero aí do Gilberto. É o desespero do que o pente fino tem feito, né? Contra a dignidade da pessoa humana. Veja quantos pinos, cirurgias, etc. mandaram o motorista de volta ao trabalho nessas condições. E eu vou dar o mesmo conselho, que não se atenha ao que o INSS decidiu. Procure seus direitos na via judicial através de um advogado especialista. Gente, olha só, voltando para o nosso tema, a gente está aí na defesa da tolerância, né, no nosso dia a dia e principalmente, em especial, o nosso enfoque aqui para a questão das eleições. Presidente da Aura, Sérgio Vieira, o filósofo Karl Popper publicou em 1945 uma obra que defende os valores da democracia liberal. Ela trata de um paradoxo da tolerância, né, a necessidade de limites para a própria tolerância. Diz em síntese, tolerância ilimitada culminará no desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até para aqueles que são intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e junto com eles a tolerância. Ou seja, nossa tolerância precisa ser limitada no sentido de ir contra discursos intolerantes? Ou seja, é aquela velha história, tudo tem limite? Prezado Solano, eu acho que nesta campanha iniciou-se com uma certa intolerância, iniciou-se com homofobia, iniciou-se com o direito do negro, da mulher, debatendo questões, claro que são questões importantes, mas como falta objetivamente uma proposta de governo, como falta objetivamente uma proposta de trabalho, pegou-se pelo que um candidato não gosta disso, aquele candidato não gosta daquilo, essa coisa se disseminou na internet, né? Porque a campanha está muito mais sendo na internet do que propriamente nas propagandas. Sim. Então essa questão, ela direcionou para um lado errado. O próprio objetivo que é nós, como contribuintes desse país, como cidadão, receber uma proposta digna e verdadeira de alguém. Então, no momento em que estão se debatendo, o fulano não gosta do negro, o fulano não gosta de mulher, o fulano não gosta disso, daquilo, essa intolerância grande que se criou está trazendo prejuízo enorme para a sociedade brasileira. E é por isso que eu digo, nós temos que pensar bem, ainda é tempo dos senhores candidatos apresentarem uma proposta digna, dizer para que vieram, para que estão aí, né? Acreditar que alguma coisa pode ser feita e nós, como dirigentes públicos aí de entidades, advogados, amigos aqui do sindicato, nós temos a obrigação de esclarecer isso à sociedade. Não deixar essa campanha cair para esse lado. Sim. E sim termos propaganda, digamos assim, perguntar para eles, termos propostas, que eles nos apresentem propostas positivas naquilo que traga o bem para a sociedade. Porque isso tem que ser avaliado também, né, Mara? É colocar o limite, né? Porque a gente não pode ser tolerante toda a vida sobre aquelas ideias assim que vão contra, por exemplo, direitos sociais, vão contra o direito da sociedade como um todo. Aí também já passa, né, daquele limite. Inclusive, esse diálogo me lembrou que nós temos uma campanha lá na CUT, né? Eu sou secretária de Mulheres e nós colocamos uma campanha, temos a camiseta, violência contra a mulher, tolerância nenhuma. Quer dizer, então, tem... Exato, não tem... Perfeito. Né? Violência contra a mulher, não, é inadmissível a violência, né, contra a mulher. No nosso caso, aquela campanha, não podemos tolerar qualquer tipo de violência porque vai contra tudo que nós lutamos em questão de direitos humanos. A própria Constituição, que foi a Constituição Cidadã, ela primou para justamente no capítulo dos direitos, exato, a gente poder avançar, né? Sem dúvida. Mais dúvidas, mais interatividade, a nossa consultoria previdenciária à disposição para você participar e também dúvidas sobre direito do trabalho, pode encaminhar para a gente ao longo do programa. A Marinês
Uma pessoa que estava aposentada por invalidez judicial há mais de 5 anos, doutor Tiago, é obrigada a fazer perícia se chamado pelo INSS? Sim, inclusive constou na lei do pente fino que mesmo aposentado judicialmente tem que submeter à perícia. As exceções são aqueles 2 casos, pessoas aposentadas por invalidez com 60 anos de idade ou com 55 anos de idade, com 15 anos de benefício por incapacidade, eles estão fora. Mas 5 anos, mesmo que judicial, tem que se submeter. É intolerância do pente fino. O pente fino está... É verdade, é verdade. A Adriane, lá de Ibirubá, meu pai tem 60 anos, encaminhou a aposentadoria rural, tem mais de 30 anos do trabalho na lavoura como agricultor e a aposentadoria foi negada. O que fazer? Tem que ver por que motivo foi negado, né? Porque 30 anos e 60 anos de idade ele teria condições de aposentadoria rural. Tem que ver os motivos e encaminhar para um advogado da área previdenciária. O Jane Rodrigues, de Novo Hamburgo, pensionista há 24 anos, ela, né, pela morte do marido. Posso me aposentar pelo INSS? Ela tem 10 anos de contribuição, há 2 anos é funcionária pública e tem 50 de idade. Sim, a primeira pergunta, eu acho que se ela pode acumular pensão com aposentadoria, Isso. sim. Né? E a segunda, pelo que ela falou aí, não tem tempo ainda no serviço público, tem que ver quanto tempo tem no serviço público e na mesma função e a idade mínima também no serviço público que tem, então ela não tem ainda. Mas a primeira pergunta, sim, pode acumular pensão com aposentadoria. Vai poder ter os 2 benefícios futuramente. Isso. Né? Tá certo. Bom, queria a palavra final, né? Deixar uma mensagem, né, gente? É um momento aí, como a gente disse, faltando 3 semanas para esse deslinde da primeira votação, primeiro turno. Tudo indica que teremos segundo turno, tanto aqui no Estado, para o governador, tanto para a presidência da República. Mara Feltz, aquela palavra assim que encaminha o CEMAP para toda a sociedade gaúcha. Nós, justamente, eu acho que nós temos que ter a onda da tolerância. Eu acho que nós temos que combater esse ambiente de intolerância, esse ambiente ruim, e ao encontro do que foi colocado pelo presidente aqui. Nós temos que exigir propostas, não podemos entrar nessa... Porque a intolerância de hoje pode se voltar contra nós mesmos. Então, a nossa palavra de ordem tem que ser, nós temos que ter tolerância e tranquilidade para fazer um bom voto, porque isso é muito importante para o nosso futuro, para o nosso país, nossos filhos, enfim. Presidente Sérgio Daura, a palavra final. Eu finalizo, prezado Solano e prezados debatedores aqui, dizendo que nós, a sociedade brasileira, temos que ter uma intolerância muito grande sobre a corrupção. Essa intolerância tem que ser muito clara. E é isso que temos que estar muito claro na nossa decisão agora, em 8 de outubro. É isso que eu tenho para dizer, para finalizar, dizer que a intolerância é contra a corrupção e eleger pessoas que nos representem. Muito obrigado a Mara, ao Sérgio, ao Tiago. E ponto final, acabou o Boca desse domingo. A gente volta domingo que vem a partir das 8h30 com consultoria sobre Previdência, Direito do Trabalho e um tema especial. Qual será? Fique ligado, é domingo que vem aqui na Band, no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.